Falando em estudos, o tema agora é a Escola Judiciária Eleitoral. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui o diretor da EJE do Rio Grande do Norte, o juiz Ricardo Tinoco. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho dos projetos desenvolvidos pela EJE, entre eles o carro-chefe da escola, que tem sido o Eleitor do Futuro. Perfeitamente. O Eleitor do Futuro é um projeto bastante exitoso. É um projeto que já está sendo difundido em diversas escolas da rede pública de ensino, escolas da rede municipal e da rede estadual também. Portanto, ele se insere, ele se capilariza por todo o estado. Para você ter uma ideia, já mais de 100 escolas receberam as visitas dos nossos servidores da Escola Judiciária Eleitoral, em especial o servidor Solon Almeida. E ele consiste em palestras que são feitas para esse público jovem, inclusive o público infanto-juvenil, não é? Exatamente aquele que precisa ter a consciência, né, e a percepção do que de fato representa o eleitor, ser eleitor, né, participar da vida e da cidadania de um determinado país. Um projeto para despertar o sentido de cidadania já desde as crianças, né? Exatamente. Então, quer dizer, aqueles conceitos e noções referentes à moralidade no trato da coisa pública, o que de fato representa o mandato de quem vai ou se dispõe a exercer a representação da população. O voto, quer dizer, o voto é uma escolha, mas uma escolha cívica, uma escolha que se dá a partir de programas, de projetos, inclusive retirando aquela imagem da tradição da amizade, do compadrio, como formas de fazer com que o voto seja capitaneado, seja utilizado, né, nos pleitos eleitorais. O que a gente quer, na verdade, é desconstruir uma ideia equivocada a respeito da participação popular. E que isso, na verdade, não é só uma soma de votos, não é só a maioria, mas uma maioria que deve sempre se qualificar para poder escolher bem. A qualidade dessa escolha, a preocupação é com a qualidade das nossas escolhas. Nada melhor do que a escolha do público jovem para esse objetivo. A EJE também se preocupou, né, na outra ponta, com a mobilização das comunidades. Perfeito. Eu costumo dizer que o processo eleitoral não se confunde com o processo democrático. O processo democrático é algo muito mais amplo e ele não deve se esgotar nas eleições, ele não deve se exaurir no momento em que o eleitor deposita o seu voto na urna, né? O processo democrático ele deve também compreender a participação efetiva da cidadania, no sentido de se mobilizar e de formar opiniões em torno das suas grandes questões, dos seus grandes problemas, dos seus grandes temas. Então nós não podemos mais, no século XXI, né, imaginarmos uma sociedade que seja apenas destinatária de serviços públicos, ou que seja simplesmente utilizada como forma de escolha. Ela também tem a sua participação ativa, no sentido de ser vigilante, de ser fiscalizadora, de se mobilizar e também de interferir diretamente nas escolhas realizadas pelos mandatários. Que, na verdade, demandar, deve ser, né? Perfeito, demandar. Então é preciso que ela tenha um nível de compreensão do seu papel para estabelecer um diálogo efetivo com aqueles que foram eleitos. E foi assim que nasceu o projeto piloto PEP. O PEP nasceu exatamente desse modelo de pensamento, até filosófico, em torno do que é a democracia, que não se esgota, como eu disse há pouco, na mera representatividade política. Eu sou, inclusive, no campo acadêmico, partidário do modelo de democracia que nós trabalhamos academicamente, que é a democracia deliberativa, que é um mecanismo de interface da sociedade civil, da esfera pública, com os representantes eleitos. Isso tanto na esfera, no nível do parlamento, do legislativo, como também na administração pública. Por isso que iniciativas que já são até conhecidas mundialmente, como orçamento participativo, né, e também as câmaras de debate e de discussão setoriais, tanto no campo da educação, da saúde, da economia, são iniciativas bastante exitosas, que eu acho que o Brasil precisa dar o primeiro passo para isso. Então, a Escola Judiciária Eleitoral, ela tentou, nesse sentido, construir o PEP, cuja denominação é exatamente enunciativa disso. É um projeto de educação político-participativo. E fizemos isso no bairro das Quintas. E na prática, como é que funcionou o PEP lá nas Quintas? Foi um projeto bifásico, primeiro devotado a construir uma visão da comunidade em torno do seu papel. Então nós tivemos aulas sobre conceitos essenciais em relação ao que é democracia,
o que é representação política, o que de fato significa esse debate público. Então nós chamamos profissionais que têm expertise na área, e inclusive utilizando metodologias ativas, em que a comunidade não só ouvia, mas ela também interagia na exposição, usando inclusive exemplos. Isso tem uma coisa assim meio freiriana, de Paulo Freire, na formação da compreensão educativa, pedagógica, ou seja, ela participava ativamente na construção do conhecimento, a comunidade. E uma segunda etapa destinada realmente a se criar um calendário de reuniões para que essa comunidade, ela própria, pudesse se autogerir no projeto. Essa segunda etapa nós vamos aguardar que ela se consolide. É evidentemente que comunidades carentes, como é o caso do bairro das Quintas, ainda precisam despertar para a importância dessa dimensão cidadã. Nós vivemos num modelo de sociedade bastante desigual, em que as pessoas ainda estão preocupadas com suas necessidades, né, mais prementes, imediatas, e, portanto, isso precisa se consolidar mais. É uma mudança de cultura que vai acontecendo aos poucos. É uma mudança de cultura, mas que precisa, como você bem observou, de um primeiro passo. E eu acho que o papel da escola é também fomentar essa intervenção direta na cidadania. Se por um lado existe a preocupação com a qualidade do eleitor, também existe a preocupação com a qualidade dos novos políticos, e um dos projetos é o Nova Polis. Nós sabemos que o processo eleitoral agora, ele não se esgota no voto, na escolha. Sobretudo porque durante 4 anos teremos aqueles eleitos conduzindo as políticas públicas em favor dessa comunidade. Então a nossa ideia foi criar um outro projeto chamado Nova Polis, inclusive remetendo a essa natureza filosófica da cidade grega, que é a cidade do debate, do surgimento, da gênese da democracia, no sentido específico da palavra, para que o político possa saber também qual é o seu papel, né? Inclusive também rompendo e desconstruindo com a imagem, esse aspecto imagético da tradição, de que a política pode ser um grande passo para os benefícios pessoais. Então nós quisemos desconstruir isso e estamos com o projeto pronto, inclusive com a participação muito importante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que possui um projeto de extensão ligado ao curso de Direito, voltado exclusivamente ao direito eleitoral. Então nós montamos um projeto em que esse projeto de extensão, com seus monitores, que são estudantes de Direito, poderão acompanhar a turma, que é diferente, ele foi concebido como um curso. O Nova Polis é um curso que vai, na verdade, ter essa missão de preparar o novo político, o político do futuro. Ou seja, o público-alvo são aquelas pessoas que já ingressaram ou que pretendem ingressar na vida política. Eu tive a preocupação, assim, de, na verdade, procurar o público que quer ingressar. Exatamente porque aquele que já ingressou, muitas vezes, já recebeu algum tipo de influência que pode ser negativa para a formação dos novos políticos. Então a gente quis, na verdade, romper, promover essa reviravolta, e para isso a gente precisa de um aluno novo, né? E aí o público seria exatamente os alunos do curso de 2º grau, quer dizer, hoje do ensino médio, né? Do ensino médio, são concluintes do ensino médio, e que são exatamente, que se sentem vocacionados ao ingresso na carreira política, nas carreiras políticas. E além do Nova Polis, quais são os outros cursos que devem ser oferecidos pela EJA agora em 2019? Perfeito. A EJA ela tem que atender a diretrizes que são estabelecidas tanto pelo CNJ como pela Infam, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados. Então o nosso eixo tem que ser também a qualificação dos juízes, não é? Tratar de temas que levem ao juiz uma formação científica, acadêmica, mas também profissionalizante na área do direito eleitoral. Então nós estamos pensando em algumas iniciativas na área do direito eleitoral e na relação que o direito eleitoral tem com outros ramos do direito. Porque hoje qualquer conhecimento se dá no plano da interdisciplinaridade. Ninguém mais pode estudar assim de forma estanque, setorizada. Agora, evidentemente que isso a gente vai submeter à aprovação de uma nova estrutura para a escola judiciária funcionar, porque precisamos ampliar os quadros da escola para que esses cursos possam, de fato, serem propostos, formatados
e oferecidos efetivamente à comunidade. E para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa nova experiência, né, uma nova função assumida recentemente, que é uma cadeira no Pleno do TRE. É uma experiência assim, excepcional, né? Poder contribuir com a Corte Eleitoral do nosso Estado. Eu acredito que isso é algo que qualquer magistrado imagina ser bastante importante na sua carreira, na sua história. Eu sou muito grato ao Tribunal de Justiça do meu Estado por ter me escolhido, inclusive diante de tantos colegas que poderiam, até melhor do que eu, vou poder exercer essa função pelo mandato de 2 anos. E eu me sinto assim, extremamente prestigiado, mas também com uma imensa responsabilidade, sobretudo a imensa responsabilidade de ser apenas uma fração na composição dessa corte tão qualificada como a do nosso TRE. Boa sorte no novo papel, sucesso à frente da EJE e mais uma vez obrigada por participar do nosso programa.